avaliação psicológica no contexto escolar, trazendo um pouquinho qual que é o foco, né? Considerando aí que a gente não é um contexto clínico, mas um contexto escolar. A gente vai também trazer o cenário atual da avaliação psicológica no contexto escolar, o papel do psicólogo escolar, que é, enfim, diferenciando, né, de um psicólogo clínico. Então, qual que é a diferença, né? Qual que é a proposta da avaliação psicológica? E alguns processos e tipos de avaliação considerando o contexto escolar, ok? A gente também vai trazer um pouquinho da promoção de saúde na escola, então já não é uma intervenção, é uma promoção. E, por fim, um exemplo clínico. Então, assim, todo o webinar foi montado a partir de uma obra da editora Rugrup Cetep, que a gente vai apresentar também, que fala um pouco da avaliação e intervenções nos ciclos da vida. Então, essa obra vai trazer diferentes ciclos, né? Então, tanto em crianças, quanto adultos, quanto idosos. Mas a gente teve que recortar por uma questão de tempo, né, e proposta do webinar em si. Então, a gente trouxe aqui considerando o contexto escolar, então, em crianças, né, pegando aqui desde a avaliação psicológica até a promoção de saúde e um exemplo de intervenção, ok? Então, antes da gente falar sobre a avaliação e a intervenção em si, a gente trouxe uma reflexão importante. Então, nos últimos anos, por causa dos movimentos em defesa da saúde em todas as dimensões, a comunidade acadêmica deteve os seus esforços no desenvolvimento de pesquisas com foco na redução de riscos e danos e na promoção de saúde. Então, com o propósito de desenvolver práticas clínicas mais efetivas e assertivas e reduzir o tempo de atendimento e, portanto, né, consequentemente, os custos financeiros dispendidos pelo sistema de saúde, há um maior investimento científico na investigação dos fatores de proteção. Então, nesse sentido, se observou a necessidade de avanços nos estudos relacionados aos fatores protetores, preditores e de manutenção do desenvolvimento humano saudável. Por isso que diversos autores têm se reunido, né? Então, se reúnem para desenvolver... Eles acabaram se reunindo para desenvolver um livro que pudesse trazer estudos que destacam tanto a relevância dos aspectos positivos do desenvolvimento humano, então com foco em pesquisas e intervenções comprovadas empiricamente, quanto à compreensão dos aspectos envolvidos no enfrentamento de transtornos e sintomas negativos para a obtenção e manutenção de uma vida de qualidade. Então, quando a gente fala, né, que isso levou alguns autores a se reunirem para desenvolver um livro, a gente está falando do livro lançado pela editora Rugrup Cetep, que é a avaliação e intervenção no ciclo vital da promoção de saúde à prática clínica. Tá? Então, esse livro, ele foi elaborado, né, desde 2000, na verdade, ele contemplou várias atividades de um grupo de pesquisa, desde 2014, que seria o grupo de pesquisa de avaliação e intervenção no ciclo vital, que é o AICV, que é coordenado pela professora doutora Irani Iracema de Lima Agimon, que integra neste grupo estudantes de pós-doutorado, doutorado, mestrado e graduação em psicologia. Então, esse grupo é voltado para o estudo do desenvolvimento humano ao longo do ciclo vital, abordando temas relativos à intervenção e avaliação psicológica. E o objetivo principal seria contribuir para o desenvolvimento científico acadêmico, de modo a promover a aproximação e o acesso do conhecimento à comunidade. Então, em 2019, ao completar 15 anos de atividade, o grupo buscou desenvolver uma obra acadêmica em comemoração a esse marco, né? Então, aos 15 anos de atividade do grupo. E essa produção é fruto da compilação de temas de pesquisa de diferentes áreas de estudo de seus participantes e pesquisadores parceiros. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da obra, que é a obra que a gente está usando aqui durante o webinar. Então, antes de iniciarmos, é importante ressaltar que a gente selecionou apenas alguns capítulos específicos do livro para trazer aqui, né? Eu falei durante o conteúdo programático a respeito desse recorte, mas é importante enfatizar. Então, o livro em si traz diversas avaliações e intervenções em diferentes ciclos da vida, ou seja, em crianças, adolescentes e adultos com demandas diferentes. Então, a gente optou por trazer aqui a avaliação psicológica no contexto escolar. Vamos buscar aqui, então, apresentar e analisar algumas das características da avaliação psicológica no contexto escolar, visto que ela é muitas vezes confundida com o diagnóstico clínico. Então, nesse sentido, cabe salientar que o foco principal da avaliação psicológica nesse contexto escolar é principalmente identificar a dificuldade de aprendizagem
comprometimento cognitivo ou particularidades no desempenho socioemocional de crianças e adolescentes. Tá? Então, para retratar a realidade atual da psicologia no contexto escolar, é necessário descrever o cenário em que as escolas se encontram hoje, né? Isso considerando no Brasil. Então, não somente no Brasil, mas também toda a América Latina, esse cenário apresenta inúmeros desafios, principalmente decorrentes da ausência de políticas públicas abrangentes, como a mercantilização da educação e o crescente número de alunos que devem trabalhar. Então, esses fatores, isso pegando da obra, são dados, estudos que trouxeram isso. Então, esses fatores muitas vezes resultam em evasão escolar e são causados pelo orçamento limitado, o qual se reflete na carência de infraestrutura e ferramentas para atualização constante dos professores, entre outras consequências, né? Então, é relevante salientar que isso a gente já trouxe o cenário um pouquinho da avaliação psicológica no contexto escolar, e a gente vai salientar aqui, então, diante de tudo isso, do foco da avaliação psicológica no contexto escolar e do cenário atual, qual que seria o papel da avaliação nas escolas. Então, a gente precisa considerar que o papel da avaliação deve ser pensado dentro de um contexto em que professores e alunos são o centro do processo educativo, mas que, ao mesmo tempo, interagem com diversos atores além deles. Então, como, por exemplo, pais, cuidadores, especialistas, processos administrativos e contexto sociocultural em que estão inseridos. Então, nesse sentido, nesse contexto em que muitas das condutas de risco e proteção acontecem, que tanto as intervenções quanto as avaliações deveriam concentrar seus esforços. Só que, infelizmente, nos contextos brasileiro e latino-americanos, isso não prevalece ou se cumpre de maneira imperceptível. Então, o foco acaba sendo nos professores e nos alunos, e esse acaba se limitando nesses atores, do contexto escolar. Mas o que se sabe é que professores e alunos, eles acabam interagindo com diversos outros atores, que são esses que a gente citou. Então, segundo Araújo, de 2007, a avaliação psicológica é um processo que inclui diversos elementos, como a formação do avaliador ou do time de avaliadores, o referencial teórico e principalmente o delineamento do objetivo. Então, os objetivos podem ser diversos e dependem de múltiplos contextos e necessidades. No entanto, no ambiente escolar, os objetivos da avaliação psicológica geralmente são diagnóstico, que então é a identificação de uma demanda, indicação de tratamento e prevenção. Então, o ambiente escolar é o contexto ideal para a identificação de dificuldades emocionais, psicológicas ou educacionais, porque é nele que as crianças e os jovens interagem diariamente. Então, portanto, nesse contexto é possível conhecer, avaliar e identificar grande parte da população infanto-juvenil. Só que, no entanto, há uma série de dificuldades, e a gente precisa listar elas aqui. Infelizmente, na América Latina, não há dados recentes que forneçam informações a respeito tanto da importância da avaliação psicológica, quanto da efetividade dos diversos programas voltados à formação dos avaliadores e à prevenção e identificação de dificuldades psicológicas e emocionais no ambiente escolar. Então, paralelamente, uma das grandes dificuldades da avaliação psicológica é o fato de ser erroneamente interpretada, não sempre, muitas vezes, o que resulta em rótulos que muitas vezes vão acompanhar os indivíduos para muito além do período escolar. Isso vai na direção oposta do real objetivo da avaliação, uma vez que ela oferece a oportunidade de identificar limitações ou desafios nos estudantes e proporcionar a devida atenção. Então, acaba muitas vezes fugindo do propósito e rotulando esses indivíduos. Então, nessas avaliações, é importante salientar o papel do psicólogo, visto que ele faz parte de um contexto de maior complexidade, que seria a equipe administrativa, os professores, especialistas e pais. Então, isso permite identificar que o papel do profissional vai além dos muros da escola, considerando que processos vinculados à aprendizagem são tão importantes quanto as interações sociais, familiares ou do entorno virtual. Então, para vocês entenderem o quanto vai além da escola, o papel do psicólogo escolar. Não que ele é responsável pelas interações, mas é importante que ele considere isso. Então, acredita-se... Só um minutinho, gente.
Então, acredita-se que a inclusão do psicólogo escolar é extremamente relevante, já que ele, por meio de um olhar atento e com base na sua formação, promove o sucesso escolar dos estudantes, sempre fundamentado em uma perspectiva abrangente, né, que possibilite identificar, e quando necessário identificar, porque não é sempre, as dificuldades clínicas e de aprendizagem. Nesse sentido, a sua intervenção vai além das avaliações psicométricas. Então, o psicólogo escolar deve fornecer um olhar psicológico sobre as relações na escola e, a partir desse olhar auxiliar no avanço destas e dos processos educativos. Então, é importante aqui trazer a especificidade desse trabalho, né, que é tão importante. Então, a gente vai falar agora sobre os tipos de avaliação no contexto escolar. Então, a avaliação psicológica, neste contexto, visa contribuir para a compreensão, orientação e encaminhamento das pessoas avaliadas, caso seja necessário. Então, além disso, o foco de atuação das avaliações inclui o nível de leitura e escrita, funções executivas, inteligência, habilidades socioemocionais, criatividade e, às vezes, aspectos psicopatológicos, como depressão ou ansiedade. Então, um dos focos de atuação da avaliação no contexto escolar e que tem ganhado atenção nos últimos anos é o desempenho socioemocional, né? Então, um aspecto socioemocional, só para que vocês possam entender, diz respeito à capacidade das pessoas se relacionarem com elas mesmas e com os outros, adotando condutas reflexivas e responsáveis, estabelecendo metas e objetivos. Além disso, né, o aspecto socioemocional, as habilidades socioemocionais, abrangem aspectos cognitivos como raciocínio, pensamento complexo e resolução de problemas, né? Então, são habilidades essenciais para as interações sociais, né, para a vida dessa pessoa. Então, os principais tipos de avaliação, né, voltando aqui ao propósito do slide, nas escolas no Brasil, são avaliação psicométrica, que diz respeito a uma das principais fontes de informação do processo avaliativo em psicologia. Então, ela é a principal fonte, a mais utilizada, né, principalmente por oferecer maior confiança estatística. Então, essa certeza, na maioria dos casos, oferecida graças à confiabilidade e validade que os instrumentos apresentam. Então, só para que vocês possam entender, a confiabilidade seria a capacidade que os instrumentos oferecem de repetir resultados ao longo do tempo, indicando coerência e estabilidade dos resultados. Então, nesse sentido, se um teste é repetido em diferentes momentos, por diferentes avaliadores, ele deveria mostrar resultados compatíveis. Então, cabe salientar também que a confiabilidade não depende exclusivamente do instrumento, mas também das características da população e do contexto em que ele vai ser aplicado. E aí, já em relação à validade, ela se relaciona com a capacidade de um instrumento medir o que realmente se propõe a medir. Então, além disso, essa medida está associada com o significado e a interpretação das pontuações. Então, nesse caso, ela vai nortear os desfechos que podem ser inferidos sobre pessoas com uma determinada pontuação nos testes ou nas escalas. Então, o que significa, né, ter tirado X, Y, Z em uma escala? Temos também, né, como tipo de avaliação no contexto escolar, o questionário ou entrevista. Então, se trata de uma ferramenta de pesquisa que não deve ser confundida com um método, porque ela é apenas uma ferramenta para colher dados dentro do estudo. Então, não se reduz ao questionário em si, né, ou à entrevista em si. Então, nesse caso, é um meio de coleta de dados que inclui diversos tipos de questão com o intuito de atingir dados vinculados aos objetivos da avaliação. Então, para garantir a construção de um questionário confiável, é recomendável levar em conta os seguintes aspectos. É importante levar em conta o objetivo e o público-alvo, né, a serem atingidos, e respeitando sempre os padrões de estética e organização, né, do público-alvo a ser atingido. Então, essa escola onde, né, o público-alvo se encontra. Então, no contexto escolar, as entrevistas parecem como uma das ferramentas mais utilizadas, né, além da avaliação psicométrica. Nesse sentido, requer diversas competências do avaliador, visto que as entrevistas devem incluir informações ricas em detalhes e profundidade. Então, as competências essenciais na condução das entrevistas são a escutativa e a capacidade de análise para garantir que os desfechos da entrevista atinjam os objetivos propostos.
né? Então, nesse caso, uma das vantagens da entrevista consiste no fato dela oferecer unidades de análise significativas e com alto grau de profundidade em um ambiente relativamente flexível, tá? E aí, como tipo de avaliação, a gente também tem situações problema na escola. Que seriam essas situações, né? Se trata de fragmentos relacionados com as tarefas do dia a dia, as interações sociais e o enfrentamento de conflitos. Então, se refere aqui a um recorte da vida que oferece um contexto ótimo para aprender e avaliar diversas condições. Então, no que se refere às escolas, as situações de problema visam avaliar conteúdos das disciplinas, mas também orientar os estudantes na busca de soluções que pressupõem algum tipo de desafio intelectual individual ou coletivo. Então, só para que possa ficar mais claro para vocês, né? Ela funcionaria como um debate científico na sala de aula, né? Então, seria propor situações problema para a criança resolver, né? Seriam fragmentos relacionados com tarefas do dia a dia, promovendo a resolução de conflitos. Então, a partir do que a gente falou, né, a gente vai trazer agora aqui algumas sugestões para identificar a pertinência de uma avaliação psicológica na escola, assim como um relatório com informações relevantes para o psicólogo avaliador. Então, primeiro, a gente sempre pensa, né, como determinar se uma avaliação psicológica é apropriada? Então, a gente vai sugerir aqui 10 perguntas, né, que foram feitas e elaboradas pelos autores, pelos pesquisadores do livro que a gente indicou, sendo elas o que ou quem provocou o pedido de avaliação. Que problema específico é descrito? Existe algum histórico desse problema? E, em caso afirmativo, como foi tratado no passado? Houve uma avaliação anterior? Quais são as expectativas e metas dos pais? É importante perguntar também, né? Quais são as expectativas e metas dos alunos? Como o estudante percebe a situação? Os professores atuais têm preocupações semelhantes? Há algum problema cultural, de saúde ou de atendimento relevante? A família está envolvida em alguma agência comunitária? Né? Então, tudo isso para se certificar se é relevante, né? É a pedido de quem e por que essa avaliação psicológica? Justamente com o intuito de ter um certo cuidado, né? De não aplicar uma bateria de instrumentos ou questionários ou entrevistas por uma demanda que, de fato, não exigiria uma avaliação, né? E que pode acabar tendo efeito contrário, rotulando aquele estudante. E agora, né, o que pensar no momento de elaborar um relatório? Então, como montar um relatório? Também é muito importante, né, na avaliação psicológica no contexto escolar. Então, é importante que o relatório contemple o objetivo principal da avaliação, um breve resumo do histórico relevante, né, isso na coleta de dados, procedimentos usados na avaliação atual. Então, foram feitos o quê? Entrevistas, questionários, avaliação psicométrica, se sim, quais instrumentos. Declaração, observando quaisquer limitações da avaliação. Então, às vezes, em determinado dia, teve muito barulho, que você sente que pode ter atrapalhado o momento da avaliação. Resumo dos resultados de todos os procedimentos relativos às perguntas de encaminhamento. E, por fim, uma discussão, né, com os principais achados. Agora a gente vai trazer um pouco dos processos da avaliação psicológica nas escolas. É importante ressaltar que é preciso sempre considerar as particularidades do contexto do estudante. Então, por exemplo, a idade, o grau acadêmico, histórico educacional, comportamental na escola, entre outros, né, e das ferramentas disponíveis para o psicólogo no âmbito escolar. Então, sendo assim, o processo avaliativo deve, né, no sentido ideal, então, idealmente, deve conter os seguintes passos: a coleta de dados e informações. Então, essa etapa, esse passo, visa coletar todas aquelas informações ao redor da necessidade da avaliação, normalmente sendo fornecida pelos pais e pelos professores. Então, essas informações buscam identificar aspectos relacionados com o desenvolvimento socioemocional, cognitivo e acadêmico do aluno. Depois, a gente tem a entrevista inicial, que visa identificar, com base nos dados obtidos na fase anterior, né, da coleta de dados. Então, visa buscar todas aquelas informações que providenciem maiores dados a respeito do aluno, né? Então, desempenho acadêmico, desempenho cognitivo, desenvolvimento socioafetivo, entre outros dados.
Então, existem diversas técnicas e tipos de entrevistas, mas no contexto em questão, né, no contexto escolar, se ressalta as entrevistas abertas, semi-estruturadas e estruturadas. Então, em relação ao processo de entrevista, ela é composta por 3 fases, então, esse passo, dependendo das particularidades em questão, tá? Então, tem uma fase de abertura, que seria a apresentação dos objetivos, né, estabelecimento da confiança, um rapport. Depois, uma fase intermediária, que compõe uma informação específica e o foco real da entrevista. E, por fim, uma fase de encerramento, que visa recapitular os tópicos abordados e encerrar gradualmente a entrevista. Em seguida, a gente tem a identificação das necessidades de avaliação. Então, após as evidências identificadas na entrevista e na coleta de dados, providenciada pelos pais, cuidadores ou professores, o psicólogo escolar analisa a pertinência de avaliar dentro da escola ou, se for preciso, indicar para outros profissionais, como psicólogos clínicos, psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos, entre outros. Então, se for necessário e o contexto for propício, o psicólogo escolar deve identificar os aspectos e construtos a serem avaliados. Então, é necessário quais construtos? Leitura e escrita, fracasso escolar, aspectos cognitivos, aspectos afetivo-emocionais, habilidades sociais, interações comportamentais ou outros aspectos que devem ser avaliados. É porque a ideia é que não se avalie tudo, né? Mas que o profissional saiba identificar, né, a partir das entrevistas, das coletas de dados, qual o real construto, né, qual a real demanda, né, de avaliação. E aí a gente tem também como próximo passo a escolha dos instrumentos para avaliação. Então, uma vez identificados, né, os construtos a serem avaliados, o psicólogo escolar lista os instrumentos, levando em conta as evidências de validade para a população-alvo e cuidando que a aplicação de um instrumento não interfira na aplicação do outro. Então, são alguns cuidados que o profissional deve tomar. A gente vai listar aqui os principais instrumentos utilizados nessa etapa. Então, isso considerando o contexto escolar, tá? Então, é comumente usado o TDE, que é a referência, a gente colocou aqui na tela de vocês, caso vocês queiram copiar, que é o teste de desempenho escolar, tá? Esse material avalia a escrita, a aritmética e leitura. Outro instrumento muito utilizado é o V47, que é o teste verbal de inteligência. A gente também disponibilizou a referência na tela de vocês, caso vocês queiram copiar. E é um instrumento que avalia a compreensão verbal para adolescentes e adultos. A gente tem também o Beta 2, que é o teste não verbal de inteligência geral, tá? Então, a gente vai deixar na tela para vocês copiarem, se vocês quiserem. E o material avalia a inteligência geral em adultos e adolescentes. A gente tem também o TONE 3, que é o teste de inteligência não verbal, e cuja referência é essa, tá? Na tela de vocês. Ele avalia a inteligência geral e habilidade cognitiva independente da linguagem. É comumente usado também o EFN, que é a escala fatorial de ajustamento emocional, neuroticismo, tá? E o material avalia o ajuste psicossocial, vulnerabilidade, ansiedade e depressão em adolescentes e adultos. Também é comumente usado o IHS, que é o Inventário de Habilidades Sociais, né? A referência também consta na tela de vocês. E o material avalia o desempenho social em diversos contextos, né? E é disponibilizado para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Temos também o SSRS, Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica para Crianças, né? Então, a referência também está na tela de vocês, e o material avalia o repertório de habilidades sociais, problemas de comportamento e competência acadêmica em crianças de 6 a 13 anos. Então, esses foram os instrumentos, tá, gente? E agora, voltando para os processos da avaliação, após a escolha dos instrumentos e avaliação, a gente tem a análise de dados, né, que seria a elaboração de uma apreciação global e crítica dos elementos envolvidos na avaliação, visando, então, identificar padrões, traços predominantes, dificuldades ou deficiências e pontos fortes que possibilitem maior entendimento das causas e potenciais de intervenção, tá? E, por fim, a gente tem a devolução dos resultados, que envolve uma entrevista de devolução dos resultados e, se for o caso, proposta de intervenção com base nestes achados.
Então, nesse ponto, tanto o psicólogo escolar quanto os pais e autoridades da escola analisam em conjunto o caminho a seguir. Então, é sempre importante incluir, né, todos os participantes da avaliação, né, os responsáveis e a própria escola. Agora, saindo um pouco da avaliação em si e falando da promoção de saúde no contexto escolar, né? Então, só saindo um pouco da avaliação, que já seria algo específico, e falando da promoção em si. Então, a gente vive em um momento histórico no qual é cada vez mais aceita a ideia de que a inteligência cognitiva não é suficiente para o sucesso na vida. Então, na infância, as experiências vividas têm grande influência em como se determina a estrutura do cérebro do indivíduo, que seguirá sendo moldado ao longo de toda a vida. Então, nesse sentido, as vivências podem ser proporcionadas às crianças de forma a auxiliar o desenvolvimento cerebral de forma saudável, resiliente e bem integrada. Então, nesse sentido, programas baseados em mindfulness e aprendizagem socioemocional têm sido aplicados em todo o mundo, visando a promoção de saúde e ao desenvolvimento das potencialidades da criança. Então, a gente vai falar de uma forma bem sucinta, né, breve, primeiro da aprendizagem socioemocional. Então, a aprendizagem socioemocional pode ser definida como um processo de desenvolvimento de competências que são essenciais para o funcionamento social e emocional, e a forma mais efetiva de desenvolvê-las é por meio de programas que vão desde os anos iniciais até o ensino médio. Então, esses programas visam a integração da cognição, do afeto e do comportamento para que se possa lidar com tarefas e desafios diários de forma eficaz. Então, a gente pode afirmar, portanto, que há neste movimento o intuito de mudar o foco no que diz respeito às necessidades infantis. Então, se busca, nesse sentido, sair de uma perspectiva que vise apenas ao sucesso acadêmico, então, uma perspectiva que busca só a aprovação nas provas de vestibular e o ingresso nas melhores universidades, para atingir uma outra perspectiva voltada ao desenvolvimento integral da criança, aperfeiçoando, além da esfera acadêmica, as esferas sociais e emocionais, que são essenciais para a vida. Para isso, então, se trabalham 5 domínios de habilidades interrelacionadas, que, segundo pesquisas, são necessárias para o funcionamento social, emocional e afetivo. Então, o primeiro domínio seria o autoconhecimento, que seria a capacidade de reconhecer emoções, pensamentos, valores e objetivos pessoais, tendo consciência das suas forças e limitações. Então, o autoconhecimento envolve um senso de confiança, otimismo e entendimento de que pensamentos, emoções e ações estão interligados. A gente tem também, como domínio, a autorregulação, que seria a capacidade de regular emoções, pensamentos e comportamentos em diversos contextos. Então, envolve habilidades como controle de impulsos, administração do estresse, enfrentamento de desafios para que possam atingir objetivos pessoais e acadêmicos. A gente tem também a consciência social, que envolve empatia, compaixão e habilidade de entender normas éticas e sociais, bem como a percepção e apreciação da diversidade cultural. Temos também competência nas relações, que seria a capacidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e recompensadores com indivíduos e ou grupos, agindo de acordo com as normas sociais. Então, aqui envolve habilidades como comunicação clara, escuta efetiva, cooperação, resolução construtiva de conflitos e resistência à pressão social inadequada. Temos também como domínio a tomada de decisões responsável, que seriam habilidades e atitudes que permitem fazer escolhas construtivas relacionadas ao comportamento pessoal e a interações sociais em diversos contextos. Então, envolve a consideração de padrões sociais, do bem-estar próprio e dos outros e a avaliação das consequências das ações. Então, a gente falou dos 5 domínios e agora a gente vai falar um pouquinho do mindfulness. Então, mindfulness é uma palavra que vem do inglês, né, mas que vem, né, traduzida da palavra sati no idioma Pali, que pode ser traduzida como atenção plena ou consciência plena. Então, é usada para caracterizar um estado da mente que envolve estar atento intencionalmente ao momento presente, evitando julgamentos. Então, a técnica mais utilizada para a prática dessa habilidade é a meditação, apesar de não ser a única técnica. Então, o treino regular de mindfulness pode aprimorar o que já é inato aos seres humanos, que seria a atenção.
Então, essa qualidade, se a gente pensar, se mostra enfraquecida nos dias de hoje, visto que as pessoas realizam múltiplas tarefas concomitantes e estimulando a desatenção e o automatismo na realização das tarefas cotidianas. Então, ele auxilia, né, no aprimoramento da atenção, que é algo que vem se perdendo. Então, tendo essa base que a gente trouxe sobre avaliação e intervenção em escolas, lembrando que foi de uma maneira bem superficial e breve, justamente para que a gente possa despertar o interesse de vocês, né, entender um pouquinho mais sobre avaliação e intervenção no ciclo vital, que é um tema muito importante. Então, com base em tudo isso, a gente trouxe um exemplo clínico, né, de uma avaliação psicológica de sintomatologia depressiva infantil. Então, é importante ressaltar que o livro traz diferentes temas em diferentes idades. Mas como não é a nossa proposta se aprofundar, a gente trouxe um recorte do livro, focando aqui no contexto escolar, mais especificamente em crianças. Né? Então, eu já disse isso algumas vezes, mas eu gosto de reforçar. Então, no Brasil, se verificam nos estudos com crianças e adolescentes prevalências de sintomatologia depressiva que variam de 3,5% a 45,7%. Né? Então, existe uma grande variação, né, nesses estudos, mas o que se sabe são esses números. Entre os fatores de risco, né, para o desenvolvimento de depressão em crianças, se destacam baixo nível socioeconômico, presença de estressores, ausência de suporte social, problemas de relacionamento dos pais, histórico familiar de depressão, visão negativa de si próprio e baixa resiliência, que é a capacidade de lidar com eventos estressores, doenças crônicas, negligência ou abuso, né, sendo ele físico, emocional ou sexual, presença de violência familiar, privações e perda de um ente querido. Né? Esses são os principais fatores de risco, existem outros. Além dos fatores de risco, os fatores de proteção para o desenvolvimento da depressão em crianças também estão sendo investigados. Então, o que a gente sabe é que os suportes familiar e social são, por exemplo, construtos considerados como fatores protetivos da saúde mental, uma vez que crianças de famílias com relações emocionais próximas e de apoio mútuo e relacionamentos interpessoais adequados teriam menor risco de desenvolver transtornos mentais. E é citada também a autoeficácia, que é caracterizada como uma crença na competência pessoal, né? Então, como fator protetivo aqui. E além dessas variáveis, outras vêm sendo estudadas como protetivas, como autoestima, autoconceito, otimismo, características de personalidade, estratégias de enfrentamento, bem-estar subjetivo e qualidade de vida. Então, só antes de trazer o caso em si, né, a gente vai citar alguns sintomas da depressão infantil. Né? Então, dentre eles, a gente tem o humor disfórico, que seria a aparência de tristeza, sentimentos de solidão, infelicidade, desesperança ou pessimismo, oscilação de humor, mau humor, irritabilidade, facilidade em se sentir contrariado, hipersensibilidade, negativismo e dificuldade em sentir prazer. A gente tem também como sintoma ideação autodepreciativa, que seriam sentimentos de inutilidade, autodesvalorização, se sentir bobo, estúpido, feio e culpado, crenças persecutórias, desejo de morte e pensamentos suicidas. Temos também comportamentos agressivos, então, que seria a dificuldade de conviver com outros colegas, entre aspas, briguentos, desrespeito à autoridade, comportamentos hostis, agitados, brigas constantes ou raiva súbita. Temos também distúrbios do sono, então insônia inicial, sono inquieto ou agitado, insônia terminal e dificuldades para acordar de manhã. Temos também mudanças na performance escolar, então com queixas frequentes por parte dos professores, baixa concentração, memória pobre, desatenção, perda de ritmo nas disciplinas, quantidade de lições de casa incompletas ou feitas, né? Ou crença de que as lições de casa estão bem mais difíceis e queda nas notas. Tá? Então, não necessariamente as lições estão mais difíceis, mas há uma crença, há uma dificuldade de fato aumentada da criança para realizar. A gente tem também mudanças na atitude em relação à escola. Então, que seria a perda de prazer nas atividades escolares e falta de vontade de ir à escola ou se recusar a fazer isso. E temos também a socialização diminuída, que seria a menor participação em grupos, menos amigável e sociável, diminuição de compromissos sociais, menores habilidades sociais e perda do interesse social usual.
Temos também queixas somáticas, dores de cabeça, abdominais e nos músculos, ou outras queixas somáticas. E, por fim, temos a perda de energia usual, que seria a perda do interesse pessoal pelas atividades, além da escola, como algum hobby, diminuição do nível de atividade, fadiga física ou mental. Eu falei por fim, mas existe aqui uma última, que seria mudanças no peso ou apetite, que é muito importante. Então, podem aparecer sintomas de anorexia ou polifagia, que seria fome excessiva, e perda anormal de peso nos últimos 4 meses. Então, tudo isso para trazer agora alguns instrumentos utilizados na avaliação da depressão infantil. Tá? Então, a editora Rograph CETEP tem um material chamado EBADEP-IJ, que tem como objetivo avaliar a sintomatologia depressiva em crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos. Então, a EBADEP foi desenvolvida com base nos manuais diagnósticos, como o DSM-5, e o 4 e o 5 e o CID-10, foi baseado também nas teorias cognitiva e comportamental e nos escritores desenvolvidos por Weinberg e de 1973, tá? Então, a escala é respondida pela criança ou adolescente, considerando seus sentimentos e comportamentos de, no mínimo, 2 semanas. Então, as normas podem ser consultadas segundo o sexo e a faixa etária, então, crianças e adolescentes, o que acaba sendo outro diferencial desse material. Então, por fim, agora sim, a gente trouxe um caso hipotético de uma estudante do período integral de uma escola particular. Então, a gente vai chamar essa estudante de K. Então, K tem 8 anos, é do sexo feminino e filha única, e foi encaminhada para psicoterapia por um médico pediatra. Entre as queixas, a criança apresentava queda no rendimento escolar, perda de apetite, choro constante, problemas para dormir, dores de cabeça e abdominais, irritabilidade e verbalizava a vontade de dormir e não acordar mais. Não foram encontrados problemas físicos nos exames solicitados pelo médico, que orientou, então, K a procurar um psicólogo. Então, não tinham sintomas físicos. Então, na avaliação, se usaram técnicas de observação, jogos lúdicos, entrevistas com os pais e professores e levantamento do histórico da criança e dos familiares. Então, independentemente do score obtido pelo instrumento psicológico, cabe ao profissional trabalhar com a criança os sintomas apresentados de forma qualitativa. Acho que isso é importante só ressaltar. Então, a hipótese diagnóstica, depois de descartados outros possíveis transtornos, com auxílio da escala EBADEP-IJ, foi o EDM, que seria o episódio depressivo menor. Tá? Então, no processo de avaliação, que perdurou por 4 sessões, foi possível entender que K havia perdido seu cãozinho de estimação em um atropelamento, e após esse ocorrido, ela começou a apresentar sinais e sintomas clinicamente relevantes de depressão. No entanto, eles já haviam aparecido antes mesmo desse evento estressor. Então, foi percebido também, durante o processo, que os pais não tinham habilidades adequadas em lidar com a perda do bicho de estimação. Então, nesse caso, a criança iniciou um processo de psicoterapia com o objetivo de trabalhar o luto, bem como acabou sendo uma oportunidade para que os pais recebessem atendimentos de orientação para lidar com as demandas da filha. Então, uma das queixas da filha, de K, era também a quantidade de tempo e a qualidade dos relacionamentos com os pais. Então, sendo assim, durante a orientação, foi possível discutir esse ponto e incentivar os pais a tomar algumas decisões que auxiliaram na ampliação de tempo e qualidade das relações familiares. Então, no sentido do suporte mesmo. Suporte afetivo, suporte familiar. Então, os pais optaram por diminuir o tempo de trabalho, que passava de 8 horas por dia, acabava passando, então eles acabaram se mantendo e tentando seguir só 8 horas por dia, e planejou-se um programa de atividades familiares em conjunto. Então, após 16 sessões de psicoterapia e 8 de orientação aos pais, K não apresentava sintomatologia clinicamente significativa de depressão. Além disso, a melhora também foi sentida na escola, após algumas reuniões periódicas com a professora, a coordenadora e psicóloga da instituição. Tá? Então, só aqui a gente trouxe de uma maneira bem breve também o caso hipotético, só para vocês entenderem como pensar uma avaliação e uma intervenção, por exemplo, numa sintomatologia depressiva que aparece e é identificado no contexto escolar, por exemplo. Então, gente, a gente trouxe de uma maneira bem breve,
né, sobre a avaliação e intervenção no ciclo vital, focando aqui, né, numa avaliação e intervenção no público infantil, né, e considerando o contexto escolar. Né? Então, não foi qualquer contexto, não é um contexto clínico, é um contexto escolar, e focando aqui em crianças.